Alô você. Hoje é dia de jogar duro, hein? Hoje é dia de jogar duro, hein? Chapa vai esquentar, hein? É. Você tá me vendo aí no reflexo, né? É, dia de preto. Hoje é dia de preto. Literalmente. Sangue nos olhos, hein? Eu falei que vai jogar duro hoje, né? Aí, ó. E aí, alô você? Tem coragem? Tem coragem? É isso aí, né? Jogando duro. Jogando duro, né? Perceba bem. Perceba bem. É, tá jogando duro, prof. Você tá jogando duro, né? Bacana, bacana. É isso aí. É isso aí, jogando duro, né? Aqui, jogando duro, né? Olha eu, né? Bacana, bacana, bacana. Estão me vendo aí? Tá tranquilo? Tá favorável? Vem cá, tá parecendo uma barra aí, não tá? Tá parecendo uma barra, né? Sim ou não? Sim? Tá parecendo uma barra aí, sim ou não? Tá parecendo, né? Bacana. Legal, então. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro? É, deixa eu acertar aqui agora, né? Segura aí, segura aí. Segura aí, que agora vai ficar top. Aí, prof. Agora sim. Deu uma desfocada aí. Já é o preto, né? Isso aí. Segura aí. Show de bola, show de bola. Isso é a DOE. Valeu, DOE. DOE, né? DOE DF, né? Sabe que a DOE daqui é top, né? É isso aí. Um abraço aos colegas da DOE, né? Os colegas da DOE são operacionais. Isso é muito legal. Bacana? De preto, né? Que o jogo vai ser duro. É, eu já vou até falando pra você, já pega aí material de anotação, né? Se o que der à noite vai bombar. Eu nem sei se eu vou conseguir acabar esse assunto hoje. Eu devo trabalhar esse assunto em 2 transmissões. Vamos ver, né? Como vai ser aqui o nosso desenrolar. Alô, DOE, perceba bem, DOE. Bacana, então? Só vou tirar essa cadeira aqui para ficar mais espaço. Segura a onda aí, beleza? Legal. Vai jogar duro. Vai jogar duro. Bacana, então. Tá todo mundo na área aí? Tá todo mundo na área aí? Vamos lá, né? Salvador. Muita gente boa aí, né? Muita gente boa aí. Aqui o ar-condicionado aqui, jogar mais... Isso aí. Quero ver o telefone esquentar agora. E aí, galera? Beleza? Quanto suspense, né? É.
Juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial. O jogo vai ser duro. Posso começar? Posso começar? Perceba bem. Posso começar sim ou não? Né? Alô? Posso começar sim ou não? Sim, né? Sim, aí tá certo. Então vamos começar, né? Vamos começar. Juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial. O que é o juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial? Perceba bem. Segura as mensagens agora que eu já comecei, né? Aí você tem que segurar para não cair, né? Não tem esse esquema aí que você segura? Perceba bem, juízo de probabilidade no inquérito policial. Perceba bem que o juízo de probabilidade no inquérito policial nada mais é do que o ato de indiciamento. O ato de indiciamento. Professor, tô ligado, Zuquiderno bombou na magistratura, né? Zuquiderno bombou na magistratura do Rio agora domingo, né? Eu não vim para brincar, né? Não tô aqui brincando, né? Perceba bem, diversas questões, magistratura, RJ, Zuquiderno bombou, bacana, caiu as questões do jeito que eu falei, e olha que a minha especialidade é carreiras policiais, né? Eu não gosto de trabalhar, preparar para a magistratura, porque não é a minha área é carreiras policiais, né? Mas a gente tá jogando duro, né? Quando joga muito duro, aí alcança, né? É assim, o nível é esse, né? O nível é esse. Zuki não tá passeando, não vim para brincar, não. Inclusive, eu vou falar o seguinte, hoje eu vou trabalhar apenas um aperitivo da minha palestra que eu vou dar, né? A palestra aulão vai ser lá em Goiânia, beleza? Bombou mesmo aqui no Rio, beleza? Fico feliz, as questões do que deram bombaram lá na magistratura do Rio. O jogo tá duro, né? O jogo tá duro. Eu queria que caísse lá síndrome de Dom Casmurro para os meus adelantes arrebentarem, tá certo? Mas não caiu umas questões tranquilas, mas eu já tinha trabalhado essas questões aqui, beleza? Perceba bem, né? Perceba bem, juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial. O que é o juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial? Juízo de probabilidade de autoria no inquérito policial é o ato de indiciamento. Ato de indiciamento, né? O delegado ele faz um juízo de valor, ele faz um juízo de probabilidade em cima das provas indiciárias, né? Então, quando ele tem o mínimo, quando ele tem provas robustecidas, né? Melhor dizendo assim, né? Provas robustecidas no sentido de indiciar, né? Essas provas apontam a autoria para determinada pessoa, o delegado, né? Ele vai realizar o ato de indiciamento. O que é o ato de indiciamento? O ato de indiciar é atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma pessoa. O ato de indiciar é atribuir autoria ou participação de uma infração penal, né, a uma pessoa. É o ato de indiciamento. Pois bem, perceba bem que o ato de indiciamento, ele não necessita da certeza. Ele não necessita aí, do que a gente chama, né, na necessidade, né, de ter certeza de que aquela pessoa participou ou a certeza de que aquela pessoa é a autoria da infração, que é autor da infração penal. Veja que o ato de indiciamento, ele trabalha com a probabilidade. É por isso que eu chamo de juízo de probabilidade. Beleza? Não necessito ter a certeza. Eu tenho que ter indícios. E indícios robustecidos. Legal? Indícios robustecidos. Perceba bem que no ato de indiciamento, eu tenho que ter indícios da autoria. Indícios da participação. Mas uma coisa eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter certeza da materialidade, aí sim. Né? Um homicídio, por exemplo, né? Para que eu venha indiciar alguém no homicídio, eu tenho que ter certidão de óbito, ou seja, a prova material do corpo sem vida, né? Não é isso? Você tem que ter o resultado morte.
Beleza? Como você vai indiciar alguém no delito de homicídio se você não tem a certeza da morte? Beleza? Você tem que ter a prova material, certeza. Agora a autoria, né? Aí você trabalha com indícios, né? De autoria e participação. Veja bem que no inquérito policial, né? No inquérito policial, você tem duas figuras, né? Majoritariamente a doutrina aponta nesse sentido. Eu tenho o investigado e eu posso ter o indiciado. Pois bem, perceba o que eu vou dizer agora. Segura as mensagens que eu estou jogando duro, eu estou de preto. Tem que segurar mensagens, coraçãozinho aí e anotação, né? E anotação. Perceba que no curso da investigação, eu tenho duas figuras, isso a doutrina majoritária afirmando. Eu tenho a figura do indiciado e posso ter a figura do investigado. Quem é o investigado? Aquela pessoa que está sendo investigada. Mas veja que eu ainda não tenho indícios, né? Indícios, ou seja, provas indiciárias para indiciá-la nos autos do inquérito. Veja bem que há uma informação de um homicídio. E esse homicídio, estão dizendo por aí, que o autor desse homicídio é o Zuquilindo. Mas veja que eu só tenho essa informação, né? A suspeita, aquela questão, ele está sendo investigado. Entendeu ou não? Ele está sendo investigado. Mas eu ainda não tenho uma prova indiciária. Rapaz, sabe o que aconteceu? Inclusive, o Zuquilindo empregou uma arma de fogo. Foi encontrada uma arma de fogo. Essa arma de fogo foi para a perícia. Tu acredita que a perícia deu as digitais do Zuquilindo? Perceba bem que agora eu tenho uma prova indiciária. Agora eu irei indiciá-lo. Agora ele vai sair da figura de investigado para indiciado. Deu para entender isso ou não? Me dá a resposta aí. Me dá a resposta. Deu para entender? Deu para entender? Estão me recebendo aí? Bacana. Legal? Segura agora. Segura agora. Segura agora. Segura agora. Segura. Perceba bem que quando é que eu vou praticar esse ato de indiciamento? Será que tem momento oportuno? A doutrina diverge. A doutrina diverge. Majoritariamente, a doutrina entende que o ato de indiciamento ele pode ocorrer no auto de prisão em flagrante, não é isso? Até o relatório final. Ele pode ocorrer na portaria instaurada até o relatório final, beleza? Então, veja que quando uma pessoa é presa em flagrante, necessariamente ela já é indiciada, né? Você vai autuá-la em flagrante e vai atribuir a autoria, e ela já é indiciada. Veja que fora de uma situação de flagrante, olha, o Tício matou o Mévio, não é isso? 2 dias depois ele se apresentou na delegacia. E olha que a gente ainda estava investigando, né? Ainda não tinha nem instaurado a portaria, estava sendo feito o relatório pelos agentes. Aí ele se apresenta, inclusive entrega a arma de fogo. Eu já vou, né, instaurar a portaria de instauração de inquérito, mas eu já vou indiciá-lo de plano. Porque eu já tenho a prova indiciária. Ele inclusive entregou a arma de fogo, né? Veja que já há indícios de que ele foi o autor. Beleza? Aí eu já tenho um indiciamento de plano na portaria. Eu falo que majoritariamente esse é o entendimento porque eu tenho um entendimento minoritário. O professor Norberto Avena entende que o ato de indiciamento só pode ocorrer no relatório final. Data máxima vênia, o mestre Norberto Avena, eu eis discordar. Eu discordo por quê? Primeiro que pode ocorrer o ato de indiciamento por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Segundo, pode ocorrer o ato de indiciamento na portaria inaugural. Legal? Então eu sigo a doutrina majoritária que entende que o ato de indiciamento ele pode ocorrer do APF, né, ao relatório final, não é isso? Da instauração da portaria ao relatório final. Legal? Então veja que a qualquer momento durante a investigação pode ocorrer o ato de indiciamento. Legal? Então, bem, eu falei que o ato de indiciamento ele vai ocorrer, né? Ele pode ocorrer ali da portaria, do auto de prisão em flagrante até o relatório final. Legal? Bacana.
O ato de indiciamento, necessariamente, ele deve ser fundamentado. Professor, mas onde é que eu encontro esse ato de indiciamento no Código de Processo Penal? Você vai virar o Código de Processo Penal de cabeça para baixo. Você não vai achar um procedimento normatizando um ato de indiciamento. Professor, e de onde sai esse momento? Como é que eu sei que é do ato do APF até o relatório, ou do ato da portaria até o relatório? Veja bem que isso é uma construção doutrinária. Sabe por quê? Porque o indiciamento, o ato de indiciamento do inquérito policial não se encontra no CPP. Não consta. Não tem. Não tem no CPP. Beleza? Existe uma lei que ela fala do ato de indiciamento. Mas ela só fala da pessoa que tem atribuição para praticar esse ato. Legal? Bacana? Ela não fala o momento que deve ocorrer o ato de indiciamento, ou seja, não estabelecer um procedimento. Eu tenho que chamar sua atenção, e você que faz prova para delegado, você tem que se ligar na Lei 12.830, Lei 12.830, bacana, Lei 12.830, sobretudo, né, é a lei que estabelece a independência do delegado de polícia, né, uma lei que fortaleceu as prerrogativas do delegado de polícia. Você faz prova para delegado de polícia, se você não tiver conhecimento dessa lei, você está jogando mole e não está jogando duro. Você tem que conhecer a lei. É uma lei nova de 2013. Tá? Então, eu vou chamar a sua atenção para o artigo 2º, parágrafo 6º da lei. Olha que a lei fala. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico e jurídico do fato que deverá indicar autoria, materialidade e suas circunstâncias. Veja bem, a lei fala que deverá indicar a autoria, na verdade é a probabilidade da autoria, né? Porque você não precisa ter a certeza da autoria, legal? Mas veja bem que a lei, letra de lei, você vai seguir o que está escrito aqui, legal? Bacana. Então o ato de indiciamento, ele deve ser fundamentado, legal? Veja bem que eu tenho um inquérito em andamento. Tem a informação aí que o Tício matou o MEF, mas veja que não encontraram arma de fogo. Veja que, e eu digo mais, essa informação chegou através de uma denúncia anônima, né? O inquérito já foi instaurado, tá? Beleza? Aí chegou lá durante as investigações, ligaram lá o 97, olha, foi o Tício. Ao delegado, com base naquela ligação, né? Naquela prova frágil, fraca, o delegado indicia o Tício. Veja que não há, né, um acervo probatório mínimo, né, de prova indiciária para indiciar o Tício. Perceba bem que esse indiciamento, o jogo está duro, se chegou agora é complicado, né, eu estou de preto. Perceba que esse indiciamento é passível de ação autônoma de habeas corpus, no sentido de o judiciário determinar, delegado de polícia, promova o desindiciamento. Ou, como prefere o professor Nestor Távora, ele fala também, né? Você também pode ter aí o que eu vou chamar de habeas corpus trancativo do inquérito policial. Veja bem que a melhor saída aí seria um ato de desindiciamento, a meu ver. Beleza? Porque não se trata aí de atipicidade do fato, apenas o delegado, com base numa prova frágil, acabou indiciando. Né? Então, para não se perder o inquérito, tem que pedir o quê? Né? Um habeas corpus, o juiz entender apenas pelo desindiciamento. Eu entendo que trancar o inquérito policial porque o delegado indiciou alguém sem prova mínima, eu entendo que prejudica, né, a questão aí da celeridade da investigação, né, instrumentalidade do inquérito. Eu entendo que a melhor saída aí é um ato de desindiciamento. Legal, então? Bacana. E aí, né, eu vou chamar a sua atenção, falei aqui, né, que o professor Norberto Avena, ele entende que o relatório, ele entende que o indiciamento só pode ocorrer no relatório final. Então, para o professor Norberto Avena, veja bem, no curso da investigação eu só tenho uma figura. Para o professor Norberto Avena, eu só tenho uma figura no curso da investigação. Qual é? O investigado. Por quê? Porque ele entende que o indiciamento só pode ocorrer no relatório final. É a obra defendida do professor Norberto Avena.
E aí eu chamo a sua atenção, eu discordo. O professor Renato Brasileiro também segue o caminho que o ato de indiciamento ele pode ocorrer tanto no início do inquérito, né, na portaria inaugural, como no decorrer da investigação, beleza? E não necessariamente no relatório final. No relatório final também pode ocorrer o ato de indiciamento. Legal? Você vai ver que até a regra é que o ato de indiciamento ele ocorre no relatório final. É até a regra. A gente até prefere indiciar no final, né? Com base em todas as provas, e a gente prefere indiciar no final. Mas veja que se eu já tenho provas indiciárias, no momento que eu vou instaurar o inquérito policial, então já vou instaurar o inquérito policial indiciando. Eu vou indiciar. Por que eu vou esperar o relatório final? Não. Né? Já vou indiciar e, logicamente, né, consequentemente, eu vou ter o que eu chamo aí de auto de qualificação interrogatório. Né? No inquérito, o indiciado ele é submetido ao auto de qualificação interrogatório após o indiciamento. Estou jogando duro, estou de preto, né? Isso aí é só um aperitivo da palestra aulão que eu vou dar. É isso? Não dá para dar aquela palestra aulão aqui no Periscope. Beleza? Tranquilo? Bacana, então. Então eu falei, né, que o ato de indiciamento não tem previsão no Código de Processo Penal. Eu falei que não existe uma norma estabelecendo o tempo, o momento oportuno do ato de indiciamento. Eu falei que a doutrina criou um hiato, né, entendendo que o ato de indiciamento pode ocorrer tanto na portaria inaugural ou no auto de prisão em flagrante até o relatório final. Né? Eu falei que há divergência, o professor Norberto está vendo, entendendo que o ato de indiciamento só pode ocorrer no relatório final. Eu entendo que não, né? O professor Renato Brasileiro também entende que não. Beleza? Tranquilo, então? Legal? Bacana. Muito bacana aí. Legal. Perceba bem que eu falei, né? Vai travar? Não trava. Não trava que eu estou jogando duro. Não trava. Não trava, eu estou jogando duro. Perceba bem que eu falei que o ato de indiciamento, né, com base na Lei 12.830, é um ato privativo do delegado de polícia. Concorda comigo? A Lei 12.830 fala isso. Será que pode o juiz ou o promotor determinar, né, que o delegado venha indiciar o investigado? Será que pode? Perceba bem que o STF analisou essa questão, né? O STF analisou essa questão. Perceba bem, ou melhor dizendo, acho que essa decisão foi do STJ. Parece que essa decisão foi do STJ. Agora deu um voo aqui, mas parece que foi do STJ analisando, tá? Depois eu até confirmo com vocês aí. Enfim, eu vou dar um julgado aqui. Acabou que eu não mas me parece que foi do STJ. Entenda bem que o ato de indiciamento, né? O ato de indiciamento, ele é um ato privativo do delegado de polícia. Sendo um ato privativo do delegado de polícia, não pode o juiz nem o Ministério Público determinar o indiciamento. Legal? Bacana? Anota o julgado. Recurso em HC, tá? Recurso em HC 47984, São Paulo, 4/11 de 2014. Recurso em HC 47984, 4/11 de 2014. Entendendo que o ato de indiciamento, tá, é privativo da autoridade policial. Bacana. Eu faço a correção, né? Porque esse julgado, tá? Confirmei agora, é do STF. Beleza? Julgado do STF, segunda turma. Segunda turma do STF, entendendo que o juiz e o promotor não pode determinar, tá? Para que o delegado venha indiciar o investigado. Beleza? Porque o ato de indiciamento é privativo da autoridade policial. Legal? Bacana. Perceba bem que eu falei que o ato de indiciamento ele pode ocorrer, né, seguindo a doutrina majoritária, do início da investigação, ou seja, da portaria inaugural ou do auto de prisão em flagrante, até o relatório final. Isso quer dizer o seguinte: uma vez proposta a denúncia, não pode, né, uma vez aí recebida a denúncia, melhor dizendo, não pode, né,
o juiz ou até o próprio delegado, né, querer indiciar o investigado. Veja que o delegado ele nem vai sair de posse do inquérito, né, porque o inquérito foi remetido lá para o Ministério Público. Enfim, a pergunta é o seguinte, foi para o juiz, Luiz Abílio Vistas para o Ministério Público propôs ação penal. Enfim, o que importa hoje é o seguinte, veja que uma vez recebida a denúncia, não pode, tá, ocorrer um indiciamento, beleza? Tá. Então, quando você tem uma propositura da ação penal, a figura muda. Sai de indiciado para acusado, beleza? Tranquilo, né? Então você não pode ter um indiciamento de um acusado, né? Você não pode determinar o indiciamento de um acusado. Veja bem que depende da situação. Pode o réu ser indiciado? Pode um réu ser indiciado? Pergunta que se faz é essa. Pode um réu ser indiciado? Perceba bem que, em regra, não. Porque o ato de indiciamento deve ocorrer até o relatório final. Mas perceba bem, se foi proposta uma denúncia contra o Tício pelo delito de homicídio, e aí ele está lá respondendo pelo homicídio, ele é réu. Só que ele praticou um furto também, e o furto ainda está sendo investigado. Então, perceba bem que vai poder sim ocorrer o ato de indiciamento, mas aí pela apuração de qual delito? De um outro delito. Ele é réu naquele processo, ali não há que se falar em indiciamento, beleza? Agora, em relação a um outro delito, ele pode ser indiciado, beleza? Tranquilo? Bacana, então. Veja bem, né? Seu professor Renato Brasileiro, ele faz, me parece que ele até cita algumas doutrinas, uma classificação em relação a indiciamento. Veja bem que essa classificação, eu discordo um pouco dela, né? Eu discordo um pouco porque eu vivencio o inquérito, né? Sou delegado, eu vivencio o inquérito. No que se refere à ação penal, o professor Renato Brasileiro, né? Ele tem aderência ao tema, né? Ele está ali, no que se refere à ação penal, se refere ao processo, né? Parte recursal, parte de instrução, mas veja bem que essa classificação que foi criada, ela não corresponde à realidade, mas eu vou passar a classificação da doutrina. Veja que a doutrina, ela classifica o ato de indiciamento. Para a doutrina, o ato de indiciamento direto é aquele que ocorre na presença do indiciado. O indiciado está ali, o delegado vai e indicia, né, e dá conhecimento a ele que ele está indiciado. O ato de indiciamento indireto é aquele que ocorre na ausência do investigado, né? O investigado não está ali, veja que aí você tem um ato de indiciamento indireto. O que eu vou discordar aqui? Na verdade, o que eu tenho que discordar é o seguinte, é que o professor Renato Brasileiro, ele fala o seguinte, que a regra, né, a regra é o ato de indiciamento direto, ou seja, na presença do indiciado. E não é. Não é. Não é. Sabe por que não é? Porque o delegado ele tem que fazer um juízo de valor para indiciar alguém. E juízo de valor demanda tempo, né? O delegado tem que ir para o gabinete dele, tem que estudar o inquérito, se ele não, vou indiciar o cara. Aí ele ali mesmo vai indicia, comunica a escrivania, não é isso? Veja que aí entra em contato, intima esse indiciado agora para que ele venha ser interrogado. É assim que ocorre, né? Então, a regra é que o ato de indiciamento ocorre sem a presença do indiciado. Ou seja, a regra que eu diria é o ato de indiciamento indireto, com a ausência do indiciado. A regra é isso que ocorre, na prática é isso. E não o direto, tá certo? Mas o professor Renato Brasileiro diz que a regra é ocorrer um indiciamento direto, beleza? Essa classificação me parece que só tem na obra dele, na obra do Nestor não tem, na obra do Norberto Avena também não tem essa classificação, essa divisão de indiciamento direto e indireto. Eu até posso aceitar essa classificação, mas discordo no que se refere ao que ocorre na regra, porque o que ocorre na regra é o ato de indiciamento indireto, né? E não o direto, beleza? Agora, no que se refere ao auto de qualificação interrogatório, né? Auto de qualificação interrogatório, veja bem que a regra é o que ocorre, que vem a ocorrer o auto de qualificação direto, né? Aí sim, o auto de qualificação interrogatório, a regra sempre ocorre assim, né? Você acaba de indiciar, vezes você acaba de indiciar, você intima, né? O cara para comparecer à delegacia, a maioria das vezes comparece à delegacia e são interrogados.
beleza? Então, segura essa classificação, né? Auto de qualificação, auto de indiciamento direto é aquele que ocorre na presença do indiciado. E auto de indiciamento indireto é aquele que ocorre na ausência do indiciado. Legal, então? Classificação da obra, lá, inclusive lá do professor Renato Brasileiro. Legal, então. Eu tenho que ter pressupostos, né? Eu já falei para vocês, para indiciar alguém. Veja bem que uma coisa eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter certeza da autoria. Certeza da autoria, não é isso? E tenho que ter indícios. Melhor dizendo, correção aqui, eu tenho que ter certeza da materialidade, não é isso? Eu tenho que ter a certeza da materialidade e tenho que ter indícios da autoria ou participação, beleza? Eu tenho que ter, por exemplo, um homicídio, né? Eu tenho que ter certeza que ocorreu óbito, não é isso? E aí, eu tenho que ter uma probabilidade que o Tício tenha sido o autor. Porque, veja bem que uma arma de fogo foi apreendida, né, no local do crime, e essa arma de fogo, ela na perícia constatou digitais do Tício. Será que constatou digitais do Tício? Será que é ele? Calma. É indícios, né? É indícios. Porque, veja bem que ele pode ter manuseado essa arma tempos atrás, né? E aí até vendido essa arma, mas veja que ele nem sabia que essa pessoa ia cometer um homicídio. Não há como você estabelecer um nexo de causalidade, né? Ad eterno. Ou seja, buscar o Tício porque ele vendeu uma arma com uma pessoa e a pessoa, um mês depois, matou uma outra pessoa. Veja que você tem que ter um nexo de causalidade. Ele tem que ter a intenção de participar nesse homicídio. Então, o fato de ter impressões digitais de uma pessoa numa arma, isso não quer dizer que ela não é prova suficiente para imputar a autoria. Legal? Bacana? Né? Então tem que, né, aí essa prova tem que ser judicializada, né? Veja que é uma prova judicializada, ou seja, uma prova produzida no inquérito, depois ela é judicializada, ela é submetida ao crivo do contraditório, né? Lá na instrução processual. Beleza? Tranquilo então. Eu falei também, se o delegado indiciar alguém sem uma prova robusta, né? Eu digo uma prova indiciária, é possível aí lançar a mão da ação autônoma de habeas corpus. Você tem que estar muito ligado, né? Aí no estudo do direito processual penal, né? Veja bem que habeas corpus, né? Muito embora tenha aquela finalidade, né, de dar a liberdade a alguém, ou até mesmo de uma situação de trancar, né? Trancativo da ação penal, trancativo do inquérito policial. Perceba bem, né? Alô, Saber, tá atrasado, hein, Saber? O jogo tá duro, ó. Perceba bem, né, que o habeas corpus não se trata de recurso, né? Com a natureza jurídica do habeas corpus. Ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação, né, é a natureza jurídica do habeas corpus. Isso é visão majoritária nesse sentido. Legal então, professor? Bacana, hein? Legal, tá jogando duro, né? Tá jogando duro. Eu falei, né, que você pode lançar a mão de uma ação autônoma, o habeas corpus, não é isso? Para provocar o desindiciamento. Será que o delegado, uma vez indiciou, será que ele pode desindiciar? Sim, sim. Perceba bem que durante a investigação, né, eu vou falar, Saber, daqui a pouco, deixa eu fechar aqui, você já está chegando aí, já quer bombar nosso aulão Pernambuco, né? Você quer bombar nosso aulão Pernambuco. Eu só estou dando um aperitivo, mas daqui a pouco eu vou falar dele. Perceba bem que o delegado indiciou o Tício com base em três testemunhas. Né? Em três testemunhas que disseram que visualizaram o Tício atirando. Aí o delegado indiciou. Beleza? Mas mais à frente, sabe o que aconteceu? As testemunhas falaram o seguinte: delegado, acho que a gente está equivocado, a gente deu esse depoimento aí, mas a gente não tem certeza que é ele não. Para falar a verdade, acho que a gente rolou uma confusão mental aqui e ocorreu um equívoco. As testemunhas voltaram à delegacia. O delegado, com base nessa prova, ele vai desindiciar o Tício, porque a prova que ele tinha, ele não tem mais. Beleza? E aí ele vai, né, promover o que eu chamo de ato de desindiciamento. Então veja bem que o desindiciamento ele pode ocorrer através de uma determinação do judiciário, quando, por exemplo, o indiciado lançar a mão de um habeas corpus, vamos supor que ele está indiciado sem prova mínima, né?
Olha que a arma de fogo não tinha impressões digitais dele e o delegado indiciou. Né? E veja que essa situação de indiciado, sem um mínimo de acervo probatório, né, de provas indiciárias, veja que constitui constrangimento legal, tá? Ilegal, e o judiciário entende possível aí lançar mão da ação autônoma de impugnação, né, denominada habeas corpus. Legal? Então, bacana, legal, hein, professor? Bacana, então. Deu para entender? Tô jogando muito duro? Tá dando para acompanhar? Porque eu tô de preto, né? Dá para acompanhar? Vocês estão show, né? Bacana, né? Bacana, tá dando, né? Segura então, segura então. Dá um coraçãozinho. Vou beber minha água agora da águia. Segura aí. Beber minha água da águia. Você já tem a garrafinha dela antifocado. Você já tem? Garrafinha adelante focado, né? Só os bons. Hã? Joga duro, né? Joga duro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então perceba bem, né? Falei da questão do ato de indiciamento, falei que ele não tem previsão no CPP, falei que ele está previsto, né, lá na 12.830, mas a 12.830, no artigo 2º, parágrafo 6º, só fala lá, né, que é ato privativo do delegado de polícia. Sendo assim, o juiz, o MP, não pode determinar o delegado que venha indiciar, não é isso? Eu tenho até em julgado do STF nesse sentido, segunda turma, né? Li ali, não é isso? Bacana. Falei também na questão do momento do ato de indiciamento. Eu falei que o código ele não prevê, não estabeleceu um momento oportuno, né? Veja bem que a doutrina criou. Eu falei que a doutrina entende majoritária que pode ocorrer lá da instauração da portaria até o relatório final. Falei também que a doutrina entende que pode ocorrer do APF, né? Veja que você tem o APF, você tem o relatório final do inquérito, né? Isso. Pode ocorrer do APF até o relatório final, não é isso? E falei que tem uma visão divergente no sentido de que o ato de indiciamento só pode ocorrer no relatório final, essa visão do professor Norberto Avena. Né? Numa prova oral, né, você vai brincar, vai falar a visão do professor Norberto Avena, vai falar que o ato de indiciamento não tem previsão no Código de Processo Penal, não é isso? Você vai jogar duro, você vai falar que a lei faz alusão ao ato de indiciamento lá na Lei 2.830, né, no artigo 2º, parágrafo 6º, dizendo que é um ato privativo do delegado de polícia, né? Olha só eu na oral, tá vendo como é que eu estou crescendo na oral? Falando que é um ato privativo do delegado de polícia, e nesse sentido o STF entendeu como sendo... entendeu aí que o juiz e o MP não pode determinar o delegado de polícia que vem indiciar, nem a segunda turma do STF no julgado. Tá vendo como é que você vai construindo, você vai crescendo? Tá vendo como é? Né? Eu não vim para brincar, né? Por isso que caíram 2 questões do Zuckerberg na magistratura domingo agora, né? Nesse sentido aí. É isso aí. O delegado indiciou, ocorreu um acidente de trânsito. Resultado, morte. O delegado indiciou o Tício no homicídio culposo. E olha que o Tício bebeu, inclusive, né? E o delegado entendeu pelo homicídio culposo qualificado. Tem essa previsão agora, o delegado entendeu nesse sentido. E o delegado relatou o inquérito, inclusive ele indiciou no relatório final, e remeteu os autos para o juiz, porque o delegado conhece lá o artigo 10, é isso? Artigo 10, né? Hoje eu trabalhei o artigo 10, né? Trabalhei lá. O artigo 10, parágrafo 1º, né? Que fala lá que o relatório deve ser encaminhado ao juiz de direito. Veja, o inquérito, né? Juntamente com o relatório deve ser encaminhado ao juiz de direito. Veja que não pode ser encaminhado ao Ministério Público. E veja que uma lei, um trânsito... Voltou? Posso continuar? Voltou ou não? Tá. Então eu falei hoje pela manhã, você tem que pegar o vídeo,
de hoje, né? O vídeo de hoje, beleza? Veja bem que eu falei hoje, tá? Que o STF entendeu inconstitucional um dispositivo da lei do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, tá? Que alterou, né, esse trâmite, né? O trâmite do inquérito policial, determinando que o delegado venha encaminhar o inquérito policial direto para o MP. Veja que o STF entendeu inconstitucional, beleza? Por ofensa aí, inclusive o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Veja que essa questão de trâmite é norma de aspecto geral e compete à União legislar sobre isso, né? O fundamento não foi nem em questão de ser uma norma processual, não. Eles não entraram nesse mérito aí, não. Tá? Eles entraram no mérito seguinte: é uma norma geral. Quem deve legislar sobre isso é, né, a União. Então não pode, por exemplo, uma legislação, né, aí que não seja elaborada pela União, tá certo? Desenhar esse novo trâmite, né? Aí ligando o inquérito ao MP diretamente, beleza? Essa norma foi considerada inconstitucional. Hoje você tem uma DIN também questionando a mesma manobra que existe lá na Justiça Federal, né? Conselho de Justiça Federal, estabelecendo que o MP, que o Polícia Federal pode remeter direto para a Justiça Federal. Veja que essa resolução lá do Conselho de Justiça Federal está sendo submetida foi submetida no bojo de uma DIN, tá certo? E o STF, né, ele vai analisar essa questão, beleza? Tranquilo? Legal? Você vai ter um conhecimento mais específico em relação a esse tema no meu vídeo anterior, né? Eu não vou aqui falar uma coisa que eu já falei hoje de manhã. Você pega aí o vídeo anterior, né? Eu estou trabalhando essa questão do trâmite do inquérito policial em face ao STF. Veja bem que tanto o tema que eu trabalhei de manhã, como o tema que eu estou trabalhando agora, e outros temas que eu não vou trabalhar aqui porque não tem como, eu irei trabalhar no meu aulão, né? Um aulão de inquérito policial, e é só assim. Eu só vou jogar duro naquele aulão lá. Eu vou para arrebentar, lá em Goiânia, tá certo? Professor mora em Goiânia, você vai poder assistir a aula presencial, né? Então tem que entrar aí, @adelantefocado, @hotmail.com ou adelantefocado@gmail.com. Você vai fazer sua inscrição presencial para assistir a aula lá em Goiânia, vai ser no auditório do Ministério Público lá em Goiânia. Professor, moro... Travou? Travou não? Travou não, né? Travou não, né? Tá. Professor, eu moro fora de Goiânia, eu queria assistir essa sua aula que vai ser baseada na jurisprudência do inquérito policial. Inquérito policial cai nas carreiras policiais. Eu estudo para carreiras policiais, eu tenho que assistir essa aula de qualquer jeito, mas eu não moro em Goiânia. Você vai poder assistir, porque tem a transmissão online dessa aula. Como é que você vai conseguir adquirir, né, essa transmissão online? Você vai entrar no site Saber Mais Direito, beleza? Vai entrar no site Saber Mais Direito, você vai adquirir essa transmissão online. Legal? Bacana. Uma coisa também, já que eu parei aqui um pouquinho, né? Eu lembro aqui do exemplo que eu ia dar. Eu tenho que falar para você também do nosso aulão Premonição Pernambuco, né? O edital deve sair até o final do mês. Faça logo a sua inscrição, né? Diversos alunos já realizaram a inscrição. O primeiro lote já está acabando, não é isso, sabia? Então faça logo a sua inscrição no aulão Premonição Pernambuco, né? Eu estarei lá trabalhando, jogando duro com legislação penal extravagante e outras jurisprudências, né? Vou preparar, eu vou jogar duro lá em Pernambuco, beleza? Veja bem que eu não estou brincando, né? Eu abordei questões aqui que caíram na magistratura no domingo. E em delegado de polícia aqui no DF também abordei as questões que caíram. E no AGPEM, no DF aqui nem se fala, né? A gente gabaritou os adelantes focados, beleza? Eu estou jogando duro e eu não estou brincando, tranquilo? Então você tem que fazer a sua inscrição lá no nosso aulão Premonição Pernambuco, né? Site Saber Mais Direito também, você vai lá e joga duro, beleza? Vai ser nessa linha aqui, né? Não dá para ficar, quem quer polícia. Não, eu venho com coisas que você nunca viu na sua vida. E essa semana tem coisa nova aí. Volta pra mim. Aí o cara bebeu. Aí o delegado, aí ocorreu um resultado morte na direção de veículo automotor. Aí o delegado jogou lá o cara no homicídio culposo qualificado, né? Pela ingestão da bebida. Indiciou, né? Pela ingestão da bebida lá no homicídio culposo qualificado. Será que esse ato de indiciamento do delegado vincula o Ministério Público? Será que o Ministério Público ele é obrigado a denunciar pelo homicídio culposo qualificado? Perceba bem que o ato de indiciamento ele não vincula o Ministério Público. Não vincula. O delegado pode entender por homicídio culposo qualificado e o MP entender pelo homicídio doloso com dolo eventual. Beleza?
Ou o delegado pode jogar no homicídio doloso com dolo eventual, o MP propor denúncia, né? Pelo homicídio culposo qualificado. Então veja bem que o ato de indiciamento não vincula o Ministério Público. Eu estou aqui quase 30 minutos só falando de ato de indiciamento. Aí cai na sua prova assim, fale sobre o juízo de probabilidade e autoria do inquérito policial, 30 linhas. Meu irmão, tu tá entendendo como é que você vai jogar? É essa paradinha aí, meu irmão. Né? Juízo de probabilidade e autoria, 30 linhas. Já manda juízo de probabilidade e autoria já para tirar quem não sabe. Juízo de probabilidade e autoria é o ato de indiciamento. Aí você tem que vir, jogar duro, né? O ato de indiciamento, né? O que é o ato de indiciamento? É a atribuição da autoria, né? Da autoria de uma infração penal ou de uma participação, não é isso? Não é isso? O ato de indiciamento não tem previsão legal no CPP, mas porém a lei 12.830 fala lá que é um ato privativo do delegado de polícia, inclusive tem julgamento do STF nesse sentido, né? Aí, em que momento ocorre o ato de indiciamento? Aí você vai falar, né? Corrente doutrinária majoritária que ocorre no início do inquérito até o relatório final, né? Aí você vai citar, o professor Norberto Taveira entende que só pode ocorrer no final do relatório final. Tá entendendo ou não? É assim que você vai jogar duro, mano. Você tem que demonstrar conhecimento, uma prova discursiva, até no moral, né? O que é um juízo de probabilidade de autoria? Ah, é um ato de indiciamento, ponto, com 30 linhas, mano. O examinador, ele que vai te dar um carrinho por trás. 30 linhas, ele não quer só isso, não. Ah, tá, ato de indiciamento, e aí? O que você sabe sobre o ato de indiciamento, futuro delegado? Né? Ato de indiciamento, né? A indiciamento é o que você vai trabalhar todo dia, né? Inquérito policial. O que você sabe? O que é um juízo de probabilidade de autoria? Ah, ato de indiciamento. Sim, mas e aí? O que é um ato de indiciamento? Você tem que mostrar. Você tem que se mostrar que está ligado à jurisprudência. Entenderam ou não? Estou de preto. Vamos continuar aqui. Não corre, não. Não corre. Não corre. Não seja covarde. Fica aí. Então eu falei. Não chora, não. Então eu falei. Tem alguém chorando aí? Não chora, não. Se liga. Tá no Zuckerberg aí, né? Tá só anotando, tá doido, né? Eu falei que hoje, quando eu coloco o preto, o jogo é duro. Né? Eu não dou a dica, eu dou a aula. Vem comigo aqui. Então eu falei, eu tô dando toda a jurisprudência de indiciamento. Não tem como você errar, entendeu? Não tem como errar. Tô dando tudo. Vamos lá. Então perceba bem que o ato de indiciamento, né? Falei, né? É aquele ato que vai atribuir, né, ao juízo de probabilidade a autoria, né, de uma infração penal, não é isso? Ou vai atribuir a participação de uma infração penal, né, de uma determinada pessoa. Então, em regra, viu? Agora cometi um adelante focado. Em regra, toda pessoa pode ser indiciada. É a regra. Professor, será que tem algumas pessoas que não podem ser indiciadas no inquérito? Tem. Quem, professor? Membro do Ministério Público não pode ser indiciado em inquérito policial. Magistrado também não pode ser indiciado em inquérito policial. Se o delegado está realizando uma investigação, ocorreu indícios de que o autor do fato é um membro do Ministério Público, o delegado tem que remeter esse inquérito lá para o PGJ. O delegado está investigando, apareceram indícios apontando que a autoria dessa infração, né, é de um juiz, por exemplo, magistrado, que o delegado tem que fazer? Remeter o inquérito para o tribunal, o órgão especial. É isso? Lá do tribunal. E aí, professor, agora o delegado está investigando. Rapaz, apareceu um parlamentar. E aí? Será que o delegado pode indiciar o parlamentar? Perceba bem que o entendimento anterior era no sentido que poderia. Mas agora o STF tem o entendimento seguinte, que o indiciamento, né, daquele que tem foro prerrogativa de função, perceba bem, um parlamentar, por exemplo, demanda a autorização do relator. Beleza? Do respectivo tribunal que tem lá a competência para processar e julgar aquele indivíduo. Legal? Demanda de autorização do relator. O delegado não pode indiciar direto um parlamentar com prerrogativa de função. Entendimento recente aí do STF.
STF. Legal? Em relação àquele fato que eu falei que o MP não fica vinculado à decisão, ao despacho de indiciamento do delegado de polícia, anota um julgado importante que tem aí, até materializando isso. HC 191 963 STJ, Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2013. HC 191 963 STJ, Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2013. Legal? Bacana. Então eu falei, né, que o MP e o membro da magistratura, né, o Ministério Público não podem ser indiciados, não é isso? Eu falei? Né, deve remeter, já falei, né? Tá. E falei também agora daquele que tem prerrogativa de função, não é isso? Veja que ele só poderá ser indiciado com autorização do relator. Posicionamento aí do STF, é um posicionamento recente. Alô, Delta Thiago, né? Delta Thiago, delegado Thiago, Delta, né? Ligado, né? Veja bem, tem que seguir, né? Seguir aí o Delta Thiago, né? Jogando duro também. Ele gosta de ser a águia também, né? Parceiro aí do prof. Em breve a gente vai fazer uma palestra junto aí, né, na sua cidade, dando aquela palestra motivacional, aquelas dicas lá para as carreiras policiais, né? Delta Thiago aí jogando duro, né? Gosta de jogar duro também nas aulinhas dele. Valeu, parceiro. Um abraço aí, tamo junto. Tô aqui, pô, jogando duro no indiciamento, né? Eu vim de preto. Entendeu aquele esquema que eu te falei? Do preto? Então, é isso aqui. Eles estão ficando doidos comigo hoje. O jogo tá querendo correr. Eu já falei, não corre não. O jogo tá duro. Estamos jogando duro, Delta. Vamos seguir, né? @ Delta Thiago, né? Delegado Thiago lá de São Paulo, joga duro. Delta Thiago, inclusive, é coautor com o prof aqui da obra Questões Comentadas de Delegado de Polícia. O livro está esgotado, né? Se encontra esgotado. Eu joguei duro, ele também jogou duro. E a gente está aí, né? Na humildade, fazendo o nosso trabalho, não é isso? Agora a nova safra de delegados, né? Veja que os delegados de polícia atuais são pessoas bem mais preparadas, né? Veja que hoje não tem diferença de conhecimento jurídico não, né? Vocês estão percebendo pelo nível da aula que a gente vem ministrando aí, né? Síndrome de Dom Casmurro, síndrome de Alice, síndrome de Estocolmo, né? Síndrome da mulher de Potifar, a gente vem jogando duro há muito tempo. Isso é muito interessante, beleza? Então eu volto aqui, né? Trago aqui de novo e eu estava falando aqui em relação à questão do parlamentar, né? Lançamento do nosso livro bombou, nossos seguidores nossos seguidores jogaram duro, graças a Deus, o pessoal comprou tudo. Eu mesmo, Thiago, só fiquei com um, né? Tu tem aí, hein? Tu tem aí ou não? Joga duro aí, manda um pra mim. Então, falando aqui da questão do parlamentar, veja, o parlamentar com prerrogativa de função só pode ser indiciado com autorização do relator. Bacana? Do tribunal que tem a competência para processar e julgar. Legal, então? Bacana, professor. Você está acabando, que eu não aguento mais. Não estou acabando não. Eu estou de preto. Perceba bem, Lei 9.613. Lei 9.613, fica ligado na Lei 9.613. É a lei, né, que trata aí da lavagem de dinheiro. É legal, né? Lá na lavagem de dinheiro eu já falei, né? Torres de vigia. O que são as torres de vigia no crime de lavagem de dinheiro? Eu já falei, né? Torres de vigia são instituições bancárias, são aí corretores de imóveis, né? Contadores que têm contato com dinheiro, né? Olha só, ele está vigiando. A posição que se encontra dá para visualizar, dá para suspeitar que aquele dinheiro tem uma origem ilícita. Veja então que são considerados torres de vigias e por isso tem a responsabilidade, né, de informar a autoridade competente a suspeita, né, da origem ilícita daquele dinheiro chamada torre de vigias. Veja também, torres de vigia. Veja também que eu tenho a teoria da cegueira deliberada, teoria da ignorância deliberada, teoria do avestruz, né? Nos crimes de lavagem de dinheiro, né? Veja bem que a teoria da cegueira deliberada, a teoria da ignorância deliberada, a teoria do avestruz, ela imputa o dolo eventual para aquele que quer se fazer de coitadinho, né? Eu não sabia que o dinheiro era ilícito. Não, meu irmão, você tinha condições de saber sim, toma um dolo eventual, né? E veja no dispositivo que admite dolo eventual, o cara é responsabilizado, e foi nesse sentido que alguns submetidos à ação penal, alguns deputados, né, submetidos à ação penal 470, veja que o STF lançou mão, né, da teoria da cegueira deliberada, legal? Para responsabilizar alguns parlamentares lá na ação penal, né, mais conhecida como mensalão. Ocorreu ali a aplicabilidade da teoria da cegueira deliberada e eu falo isso lá no livro. Legal? Então, falei aqui,
Tá, professor, aí você falou, mas não entrou no mérito, eu vou entrar agora na pedra de toque. Perceba bem que se um servidor público for indiciado pela prática de crime de lavagem de dinheiro, a consequência desse indiciamento será o seu afastamento das funções. Beleza? A Lei 9.613 prevê esse afastamento em decorrência do ato de indiciamento. Legal, então? Então é importante, né? Crime de lavagem de dinheiro, dá uma lida lá na lei, fala lá, né? O servidor público que for indiciado será afastado das suas funções, é isso? Ele vai continuar recebendo, é claro, mas é afastado das funções em decorrência de um ato de indiciamento pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro. Eu joguei duro. Beleza, né? Tranquilo? Legal, então. Professor, tá acabando? Não, não tá não, porque eu vim aqui para jogar duro. Ato de indiciamento versus ato infracional. Será que eu tenho ato de indiciamento na apuração de um ato infracional? Né? Ato infracional, né? Aquela conduta análogo, não é isso? Análogo a uma conduta tipificada como crime. Será que durante uma apuração de um ato infracional, através do APAI, né? Não é isso? Né? É um procedimento para apurar, né, a autoria daquele ato infracional. Será que se eu tenho ali um adolescente, se eu tenho lá prova, já tenho prova robustecida, inclusive, que deu as digitais dele na arma de fogo, será que eu posso indiciá-lo nesse procedimento desenvolvido aí lá na DCA, né? Será que existe esse ato similar ao que ocorre no inquérito? Perceba bem que não há que se falar de ato de indiciamento na apuração de atos fracionais, legal? Lá não existe isso, tá? Ato de indiciamento. Outra coisa também muito interessante, no que se refere a ato fracional, perceba bem que se o Tício, ele ameaçou a Mévia, e o Tício é adolescente, perceba bem que eu tenho a ameaça, né? 147. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada, beleza? De ação penal pública condicionada. Será que o Tício ele só vai responder por esse procedimento, né? Lá no âmbito da legislação menorista, né? Legislação menorista. Lá no âmbito da Lei 8.069, lá do procedimento de apuração do ato fracional. Será que ele só vai responder se a vítima representar? Perceba bem que não há que se falar em condição de procedibilidade quando for ato fracional. Perceba bem que se for uma ameaça, né? Um ato fracional análogo a uma ameaça, ele vai responder mesmo se a vítima não representar. Porque no ato infracional não há que se falar em condição de procedibilidade. Legal, então? Bacana? Tranquilo? Pessoal, então joguei duro, né? Agora eu vou deixar você descansar. Deixa eu ver se eu vou deixar. Vamos ver aqui. Não vou deixar não, que falta mais uma. É tantos detalhes, né? Deixa eu tomar minha água aqui. Toma água aí, pô. Aia. Ato de indiciamento versus termo circunstanciado. Será que eu tenho um ato de indiciamento no que se refere a termo circunstanciado? A doutrina majoritária entende que é inviável o ato de indiciamento no que se refere aos procedimentos submetidos ao juizado especial criminal. Por quê? Porque entende que é a simplicidade do procedimento, né? E ainda falando o seguinte, veja que o ato de indiciamento, se você for verificar, o artigo 23, me parece, do CPP, tá? Tem que confirmar aqui, veja que o ato de indiciamento, ele gera o que eu vou chamar de anotações pessoais, tá? Deixa eu achar aqui se é o 23, bacana? Deixa eu ver aqui se é o 23, o 23 ou 24, deixa eu ver aqui, competente autoridade policial, 23, acertei, vamos lá, olha só o que diz o 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação e Estatística, ou a repartição congênere, mencionando o juiz a que tiverem sido distribuídos, não é isso? Beleza, aí continua. E os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Veja que esse ato de indiciamento ele gera um registro. Não há que se falar em antecedentes judiciais, não é isso, né? Não chega a ser um antecedente criminal. Tanto é que não é, porque você vai ver lá na súmula 447, deixa eu confirmar aqui,
Não sei se é 447 ou 444, agora fugiu da minha cabeça. Enfim, a súmula que diz o seguinte lá do STJ, que ações em curso em inquéritos policiais não podem ser considerados no que se refere à aplicabilidade da pena base. Beleza? Ou seja, não constituem aí antecedentes criminais. Beleza? Tá? Então veja, mas você tem um registro de assentamentos. Beleza? Então, a doutrina aponta o seguinte, olha, se no termo circunstanciado você tem a transação penal, você tem a suspensão condicional do processo, você tem o acordo civil, e veja bem que quando ocorrem esses institutos despenalizadores, você não há que se falar em registro de antecedentes, né? Então, para que indiciar uma pessoa num termo circunstanciado, né? Então, para a doutrina, é inviável o ato de indiciamento no que se refere ao termo circunstanciado, beleza? Sustentação da doutrina nesse sentido que não é possível, legal? Então, agregando valores. Olá, Ailton, bacana. Pessoal, a aula acaba por aqui, beleza? O que eu quero falar para vocês? Vamos lá, né? Não deixe de fazer sua inscrição no aulão Premonição Pernambuco. O edital deve sair no máximo até o final do mês, é o que a gente está pensando aqui. Vai fazer um convite, LHE, não sei o que é isso. A gente, aulão Pernambuco. Alô, Saber? Saber tem vaga ainda aí? Saber tu tá aí na área. O Saber, ele o Saber me dá um trabalho, vocês não tem noção. Enfim, deixa eu falar. Falarem um palavrão? Olha lá, hein? Então, foi das galáxias, né? A gente jogou duro. Um projeto cultural bacana. Zuquiderno está top. Zuquiderno hoje é um instrumento. Eu nem sei o que tem no Zuquiderno, porque eu vou falando aqui, tem tanta coisa, tem coisas. Eu vou falar o seguinte: tem coisa ali que eu tenho até que fazer uma revisão, tá? Tem que fazer uma revisão, porque a gente esquece, né? Tem que olhar, tá, lembro, eu falei isso e tal. Então, aulão, premonição, né? Agora você está dando aquela descansada, tá voltando, né? Alô, Medula, vamos seguir aí o Medula, né? Medula, Pedro Medula, né? As Meduletes. Seguir o Pedro Medula aí. Então, pessoal, hoje a gente jogou muito duro, né? Até o prof, por isso que a gente está aqui na concentração, não dá para ler tudo. Beber aqui uma água. Então tá, aulão premonição, fazer a inscrição lá no Saber Mais Direito, tá? Primeiro lote, tá acabando, vai ter o concurso Pernambuco, faz a sua inscrição. Outra coisa, eu vou jogar muito duro lá, que eu vou falar de inquérito policial. Inquérito policial vai cair em Pernambuco, não tem como não cair. Beleza? Para gente, para delegado, e eu vou dar um aulão só de jurisprudência. Eu vou jogar muito duro, não dá para fazer isso aqui no Periscope, eu vou fazer lá. Então eu estou chamando meus seguidores, né, para acabar de completar o Zuquiderno, fazer a inscrição lá. Bacana? Faz a inscrição, assista essa palestra, beleza? Às vezes está chorando aí você vai gastar lá no Wesley Safadão 300 conto fora o combo, que eu sei que você gasta, eu sei que você gosta, né? Então, cara, e pode dividir em 18 vezes lá no PagSeguro. Fiquei sabendo disso agora, sabia? Dividir R$49 parece, né? Em 18 vezes. Pô, isso é uma vergonha, né? Quebrando o galho, jogando duro. Então você faça a sua inscrição no que se refere à palestra, né? A palestra que a gente vai fazer lá em Goiânia, né? Professor, onde eu faço a inscrição? Lá no site Saber Mais Direito. Professor, onde eu faço a inscrição do aulão Premonição? Também lá no site Saber Mais Direito. Presença confirmada lá no aulão Premonição Pernambuco do professor, né, Pedro Medula. Pedro Medula vai mandar aquela palavra motivacional. Pedro Medula joga muito duro, né? Ele tem um planejamento também aí, jogando muito duro na preparação aí de coach. Pedro Medula, parceiro do Prof. Zuc, tá certo? Ele tem, inclusive, tem um desconto lá para os adelantes focados lá no trabalho dele lá de planejamento de estudos. Falando nisso, pessoal, tá outra coisa que eu quero falar também. As pessoas perguntam, professor, você está fazendo um trabalho de coach? Eu sou sincero, eu não estou fazendo, porque eu estou sem tempo e eu respeito muito o dinheiro do aluno, beleza? Não tenho tempo, não tem como fazer, né? Possa ser que um dia eu venha desenvolver esse projeto, mas no momento eu até comecei a fazer um planejamento de estudo, né? Planejamento de estudo dá para fazer, mas esse acompanhamento realmente não tem como, beleza? Indico aí, ó, Pedro Medula jogando duro, né? Vai dar um desconto lá para os adelantes. Vamos lá ler um pouquinho que vocês estão escrevendo aqui para eu ir embora, que eu vou descansar aqui. Hoje eu joguei duro, tô cansado. Vamos lá, tirar uma selfie com você no presencial de Goiânia, com certeza, pô. E depois vai jogar aí no Insta. Medula, aprendo muito, jogo duro, pô, bacana, valeu, prof. Mestre, você joga pesado. Nosso nível é esse, né? A aula regular em Brasília, tô sem tempo, cara. Eu vou tentar fazer um aulão aqui em Brasília, mas
tempo tá complicado. É tímida e medula, o medula aí, ó. Inscrição para palestra presencial em Goiânia. É não saber também? Presencial, não, presencial tem que mandar um e-mail lá pro adelantefocado@gmail ou adelantefocado@hotmail. Muito bom, Zuc. Qual curso você indica? Ah, é complicado. Rondonópolis, tá bacana, show, show, show. Parti Ju então, beleza. Gim, pessoal, é Goiânia. Partiu, vai pra lá. Passei para investigador de Minas, mas estou estudando ainda. Bacana, show. Legal? Vai mandando coraçõezinhos agora aí, que vocês estão dando aquela descansada. Parou de anotar no Zuquiderno, né? Manda agora, dá uma moral pra mim. Dá uma moral. Né? Você manda coraçõezinhos, manda só 3 pra mim, pros outros professores vocês bombam. Muito complicado. Se me mandar, manda um coração aí. Zuc Junho. Celina, valeu Celina, legal. Vamos lá. Posso ir embora? Vou embora, hein? Bacana. Vem dar aula no Rio, mestre. No Rio, né? Tô querendo sim. Eu vou fazer um contato com um professor do Rio aí. Eu tô querendo dar aula lá primeiro. Pô, com saudade do Rio, né? Desde o ano passado que eu não vou, né? Não, ó, no Rio e tal. Eu vou lá sim. Esperar um professor daí do Rio pra gente fazer um trabalho lá. Senta o dedo na tela aí, o medula mandando sentar o dedo aí pra ajudar o prof. Prof, o juiz não pode mandar o delegado indiciar. Ué, eu falei que não, né? Não falei, pessoal? Vou perguntar aqui quem acompanhou a aula toda, porque aí tem que acompanhar. O juiz pode mandar o delegado indiciar? Tem julgado? Tem julgado? Mas tem julgado? Sim ou não? E aí? Tem julgado. Tem julgado. Onde tem essa camiseta? Essa camiseta, né? É camiseta Adelante Focado. No momento a gente suspendeu as vendas porque tá faltando aí uma matéria-prima para confeccionar, né? Ela é top demais, né? É Adelante Focado, né? Veja que ela né? Aí, ó. É a águia, né? Bacana, né? É top demais. Quero a garrafinha, né? Garrafinha Adelante Focado. É a águia, né? Não importa que me dá força, né? Pra continuar aqui. Já uso não tá. Professor aí, daqui a pouco vão querer a sunga. A gente não lançou não essa linha de sunga não. A gente só tem camisa, né? Adelante Focado, tá certo? A gente ainda tá nesse caminho aí. Mas quem sabe mais à frente, né? A sunga do gavião. Da águia. Mas não tem não. Garrafinha pro teste físico. Exato. PM de Brumadinho, te mando um abraço. PM de Brumadinho, valeu, mano. Brumadinho. Brumadinho, qual é a cidade? Não sabe, né? Vou embora então. Valeu? Pernambuco, né? Me contendo com a dica. Pessoal, eu pergunto, quem é que vai participar da palestra transmissão online? Para eu lhe falar sobre... Então, esse colega tá... colega, faz o seguinte, que tá mandando aí o convite. Entra em contato comigo lá no Instagram, né? Outra coisa, @Ailton Zuc. Colega, entra em contato lá para eu saber o que é, que aqui não dá para falar, né? Outra coisa, me segue lá, galera. Segue lá o prof. Tem que ter uns seguidores. @Ailton Zuc lá no Instagram. Isso. Não, Z-O-U-K, né? Zuc. Joga aí meus seguidores. Joga meu nome aí. Meus seguidores, joga meu nome aí. Joga aí meus seguidores. Ailton Zuc. De Minas Gerais. Te mando um abraço. Lá de Minas Gerais. PM de Minas. Aí. Me segue lá. O Mesquita já segue o prof, né? Mesquita é jogador. Dá uma seguida. Beleza. Legal. Então, irmão, você que tá me mandando essa mensagem aí, manda depois uma mensagem lá no direct, lá a gente conversa, porque aqui fica complicado. Você me segue no Insta também. Quero a honra, professor. Que honra, professor. Não, eu sigo todos os meus alunos. Se chega lá e falar, professor, segue aqui, eu vou seguindo. Beleza, então? Vou embora, então. Beleza? Professor PC Pará. A gente tá esperando, né? Pra ver se publica aí. PC Pará. Ver se sai. Me siga, por favor. Valeu, irmão. Mas aí você me chama lá que eu te sigo. Eu tenho que saber quem é.
né? A gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Até a Pessoal, gostaram da aula? Gostaram da aula? Acharam que foi pesada? Acharam que foi pesado? Estou na expectativa. Foi pesada a aula? Foi, né? Deu pra... Quer falar rápido, né? Zuquiderno, cansou? Tá tranquilo? Tá favorável? Foi. Beleza? Faltei, mas vou pegar na reprise. Zuquiderno, hipertrofiano. Valeu. Não, usa o Twitter não, só o Insta. Foi tranquilo. Valeu então. Galera, tô indo nessa. Manda coraçõezinhos. Manda coraçõezinhos. Coraçõezinhos, balãozinhos. Manda. Manda aí, bomba. Colega Celina é lá da Inglaterra, não é? É da Inglaterra, ela segue o prof de lá, bicho. Né? Manda aí. Manda delante focado aí pra mim. Isso aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que vai participar da palestra online? Deixa eu ver aqui como é que tá, galera. Quem vai ficar com o Zuquiderno bombado? Quem vai participar da palestra online? Palestra online. 1, 2. Só 2 pessoas. O colega lá do Rio, né? A Serra Vale. O pessoal tá aqui, vai. Beleza. Fazer a inscrição lá no site Saber Mais Direito, né? Bacana. Legal então. Bacana. Bora. Isso aí, tem que jogar duro. Deixar o Zuquiderno padrão. Tchau. Agora o que vai acontecer, né? Eu vou falar sou, você entra aí, adelante focado, beleza? Vamos lá? Sou. Cadê o adelante focado?